Imagine caminhar exatamente por onde Moisés caminhou. Tocar as mesmas pedras que testemunharam os milagres de Jesus. Entrar nas cavernas onde os profetas se esconderam. Parece impossível, certo? Como se esses lugares existissem apenas nas páginas da Bíblia, perdidos para sempre no tempo. Mas e se eu te dissesse que muitos desses lugares ainda existem hoje? Que você pode visitá-los, tocá-los, vê-los com seus próprios olhos? Bem-vindo a uma jornada extraordinária pelos lugares mais escondidos e fascinantes da Bíblia que sobreviveram por milênios. Lugares que a maioria das pessoas nem sabe que ainda existem. Nos próximos 60 minutos, vou te levar a 10 locais incríveis. Alguns desses lugares estão tão bem preservados que parece que você voltou 2000 anos no tempo. Outros foram descobertos recentemente, reescrevendo o que pensávamos saber sobre a Bíblia. Prepare-se para ver a cidade submersa onde Jesus realizou milagres, o poço onde ainda se pode beber a água que matou a sede de Abraão, as cavernas que guardam os segredos mais antigos da Bíblia e muito, muito mais. Vamos começar essa jornada incrível. E confie em mim, alguns desses lugares vão te deixar sem palavras. Nosso primeiro destino está escondido sob as águas do Mar da Galileia. E não estou falando da Atlântida. Estou falando de Betsaida. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44, lemos: Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Betsaida, a cidade natal de 3 apóstolos, Pedro, André e Filipe. O lugar onde Jesus curou um cego, onde alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Durante séculos, essa cidade foi considerada perdida. Os arqueólogos procuraram por toda parte. Alguns achavam que era apenas uma lenda, mas em 1987, algo extraordinário aconteceu. Um grupo de arqueólogos, liderado por Rami Arav, começou escavações em uma área chamada Et-Tel, ao norte do Mar da Galileia. E o que encontraram mudou tudo. Encontraram uma cidade enorme, com muralhas gigantescas, um templo romano, casas, ruas pavimentadas. Mas a descoberta mais incrível: moedas e inscrições que identificavam o lugar de forma inconfundível. Betsaida Júlias, a cidade dos apóstolos. Mas é aqui que a história fica realmente fascinante. Na época de Jesus, Betsaida era um porto movimentado no Mar da Galileia. Mas hoje ela fica a mais de 2 quilômetros da margem. O que aconteceu? Ao longo dos séculos, o nível do Mar da Galileia mudou drasticamente. Terremotos, sedimentação, mudanças climáticas. A linha da costa se deslocou e Betsaida ficou presa no interior. Mas a parte mais incrível: quando se escava em Betsaida, encontra-se de tudo. As casas onde as famílias de pescadores viviam, os equipamentos de pesca, as redes. Você pode literalmente caminhar pelas mesmas ruas onde Pedro caminhou antes de encontrar Jesus. Pode ver o porto onde seu barco atracava. Os arqueólogos encontraram âncoras, anzóis, pesos de rede, tudo perfeitamente preservado, como se os pescadores tivessem acabado de sair. E tem um detalhe que sempre me chamou a atenção. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, Jesus diz: Ai de ti, Betsaida, se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido. Uma maldição, e segundo alguns estudiosos, essa maldição se cumpriu literalmente. Betsaida foi destruída por um terremoto poucas décadas após a morte de Jesus e abandonada para sempre. Hoje, quando você visita Betsaida, se encontra em um lugar estranho. Você está no interior, mas caminha sobre o que era um porto. É como se o tempo e a geografia tivessem se invertido. E em algum lugar sob seus pés, enterrado na terra,
ainda está o registro de uma das histórias mais importantes já contadas. Mas Betsaída não é o único lugar onde a água esconde segredos bíblicos. Na cidade de Nablus, na Cisjordânia, existe uma igreja ortodoxa grega que parece normal por fora. Mas desça uma escada de pedra, entre em uma cripta e você se encontra frente a frente com um dos artefatos mais antigos e bem preservados de toda a Bíblia: o Poço de Jacó. E não estou falando de ruínas, estou falando de um poço que ainda funciona. Depois de 4.000 anos, você ainda pode beber a água. Deixe-me explicar por que isso é tão incrível. No livro de Gênesis, capítulo 33, lemos que Jacó comprou um terreno perto da cidade de Siquém, a antiga Nablus, e se estabeleceu ali. Lá, ele cavou um poço. 4.000 anos atrás, esse poço atravessa toda a Bíblia. Jacó o cavou. José foi vendido por seus irmãos não muito longe daqui. E depois, milhares de anos mais tarde, Jesus se sentou exatamente aqui. João, capítulo 4. A história da mulher samaritana. Jesus, portanto, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Era por volta da hora sexta. E aqui aconteceu uma das conversas mais profundas registradas nos evangelhos. Jesus e uma mulher que veio buscar água. Quem beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Agora, eis o que torna este lugar absolutamente único. Primeiro, tem 41 metros de profundidade, cavado inteiramente à mão na rocha. Levou anos, talvez décadas, para ser concluído. Segundo, é um dos poucos lugares mencionados na Bíblia cuja localização nunca foi contestada. Nunca. Por 4.000 anos, os moradores locais sempre souberam exatamente onde ficava. Peregrinos do século IV, depois de Cristo, o descrevem. Cruzados medievais o visitam. Estudiosos otomanos o mencionam. Todos confirmam: este é o poço. Terceiro, a água que abastece o poço é a mesma que fluía há 4.000 anos. Estudos geológicos confirmam que o aquífero não mudou. Então, tecnicamente, quando você bebe deste poço, está bebendo a mesma água que Jacó, José e Jesus beberam. É uma cápsula do tempo líquida, mas também existe uma parte triste nesta história. Em 1979, um monge ortodoxo grego chamado Padre Filômeno guardava o poço. Ele supervisionava a construção de uma nova igreja sobre o local sagrado. Em 29 de novembro de 1979, ele foi assassinado por extremistas enquanto rezava perto do poço. Tinha 33 anos. Seu túmulo está ali mesmo, ao lado do poço. Os fiéis ortodoxos o consideram um mártir. A igreja que ele estava construindo foi finalmente concluída em 2007. Levou quase 30 anos. Mas hoje, quando você visita o Poço de Jacó, pode ver essa magnífica basílica que o protege. Você desce escadas de mármore, entra na cripta. E lá, cercada por lâmpadas de prata e incenso, está a abertura do poço. Você olha para baixo e vê apenas escuridão. 41 metros de profundidade, mas se ouvir com atenção, consegue escutar o eco da água lá no fundo. A pedra circular ao redor da abertura está desgastada. Milhares de baldes, durante milhares de anos, cavaram sulcos profundos na pedra. Cada sulco é uma vida, alguém que veio até aqui com sede e partiu saciado. E o mais impressionante, o poço não está em um museu, não está atrás de um vidro, ele está vivo. As pessoas ainda vêm, ainda rezam, ainda tiram água. Depois de 4.000 anos, o Poço de Jacó ainda faz exatamente aquilo para que foi cavado. Mas se você acha que um poço de 4.000 anos é impressionante, espere até ver o que está escondido em algumas cavernas do deserto. Um jovem pastor beduíno chamado Mohammed Ededib procura uma cabra perdida nos penhascos acima do Mar Morto. Frustrado, ele joga uma pedra em uma pequena abertura na rocha.
Em vez do som de pedra batendo em pedra, ele ouve algo diferente, algo quebrando. Argila, ele entra na caverna. E o que encontra vai mudar para sempre nossa compreensão da Bíblia. Jarros, altos, de argila, lacrados. Dentro deles, envoltos em linho antigo, pergaminhos, manuscritos, milhares de fragmentos de texto, os manuscritos do Mar Morto. Nos meses e anos seguintes, arqueólogos descobriram mais pergaminhos em 11 cavernas diferentes ao redor de um assentamento chamado Qumran. No total, encontraram mais de 900 manuscritos. E quando os estudiosos começaram a traduzi-los, ficaram chocados. Não eram manuscritos comuns. Eram cópias de livros bíblicos escritos entre 250 a.C. e 68 d.C. Antes dessa descoberta, as cópias mais antigas que tínhamos da Bíblia hebraica datavam de cerca de 900 d.C. Os manuscritos do Mar Morto eram mais de 1000 anos mais antigos. Pense nisso, 1000 anos mais antigos. Um dos pergaminhos mais importantes é o grande rolo de Isaías. Tem mais de 7 metros de comprimento e contém o livro inteiro de Isaías. Todos os capítulos, sem exceção. E a parte extraordinária, quando o compararam com as versões modernas de Isaías, era praticamente idêntico. Depois de 2000 anos de cópias feitas à mão, o texto permaneceu incrivelmente preciso. Isso provou algo monumental. A Bíblia que lemos hoje é essencialmente a mesma que era lida há 2000 anos. Mas quem escreveu esses pergaminhos? Quem os escondeu? O assentamento de Qumran era habitado por uma seita judaica chamada Essênios. Era uma comunidade ascética que vivia no deserto, dedicada ao estudo intensivo das Escrituras. Eles acordavam antes do amanhecer, oravam, copiavam textos sagrados, realizavam banhos rituais, viviam em pobreza voluntária. Alguns estudiosos acreditam que João Batista pode ter sido influenciado pelos essênios. Outros pensam que o próprio Jesus pode ter conhecido seus ensinamentos. Olhe para esses banhos rituais, os mikveh. São idênticos à descrição do batismo que encontramos nos evangelhos. Coincidência? Em 68 d.C., as legiões romanas marchavam pela Judéia, esmagando a revolta judaica. Os essênios sabiam que estavam chegando. Então pegaram seus tesouros mais preciosos, os textos sagrados, lacraram-nos em jarros e os esconderam nas cavernas ao redor. Talvez pensassem que voltariam. Talvez esperassem que alguém, algum dia, os encontraria. Nunca voltaram. Os romanos destruíram Qumran. A comunidade desapareceu. E durante 1900 anos, os pergaminhos permaneceram escondidos, protegidos pelo clima extremamente seco do Mar Morto, esperando por um pastor beduíno e uma cabra perdida. Hoje, muitos dos pergaminhos estão preservados no Santuário do Livro, em Jerusalém. O edifício foi projetado para se parecer com as tampas dos jarros onde os pergaminhos foram encontrados. O Santuário do Livro é mantido com temperatura e umidade controladas. Os pergaminhos mais frágeis são exibidos apenas por curtos períodos. Em 2011, o Google digitalizou muitos dos pergaminhos em resolução ultra alta. Agora, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ampliar esses pergaminhos antigos e ver cada letra, cada marca, cada imperfeição. Mas se você realmente quer entender a importância dessa descoberta, precisa visitar as cavernas. A Caverna 4, onde mais de 15.000 fragmentos foram encontrados, é acessível. Você pode entrar, pode ficar no mesmo espaço onde os pergaminhos repousaram por quase 2 milênios. E da entrada da caverna, você olha em direção ao Mar Morto, a mesma vista que os essênios tinham há 2000 anos. O silêncio é absoluto, o deserto não mudou.
E naquele momento você entende, a Bíblia não é apenas um livro antigo, é uma corrente ininterrupta de palavras, copiadas com devoção, protegidas com sacrifício, transmitidas através de séculos de turbulência. E tudo começou aqui, nessas cavernas esquecidas. Mas Qumran não é o único lugar onde o deserto preservou segredos incríveis. Imagine uma montanha plana, no meio do deserto, paredes verticais de 400 metros de altura. No topo, uma cidade fortificada inteira, palácios, cisternas, depósitos, sinagogas. Esta é Masada, e sua história é uma das mais trágicas e inspiradoras já contadas. Masada fica a cerca de 20 quilômetros ao sul de Qumran, com vista para o Mar Morto. É mencionada por Flávio Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, como uma das fortalezas construídas por Herodes, o Grande. E Herodes não fazia nada pela metade. Ele construiu nessa montanha um complexo extraordinário, 3 níveis de palácio, esculpidos na face da rocha, piscinas, banhos romanos com água quente, mosaicos, afrescos. No deserto, em uma montanha, no meio do nada. Por quê? Herodes era paranoico, temia seus inimigos, tanto romanos quanto judeus. Masada era sua rota de fuga, seu plano de reserva. Se tudo desse errado, ele se refugiaria aqui, impenetrável, autossuficiente. Construiu 12 enormes cisternas na rocha que coletavam água da chuva. Podiam armazenar mais de 40 mil metros cúbicos de água. Depósitos cheios de grãos, azeite, vinho, tâmaras, o suficiente para alimentar centenas de pessoas por ano. Herodes morreu em 4 a.C. e Masada se tornou uma pequena guarnição romana. Um lugar tranquilo, esquecido. Então veio o ano 70 depois de Cristo. Os romanos destruíram Jerusalém, o templo foi arrasado, a revolta judaica esmagada, mas um grupo de rebeldes, chamados sicários, conseguiu escapar. Para onde foram? Para Masada. Dominaram a pequena guarnição romana e tomaram a fortaleza. Cerca de 960 pessoas, homens, mulheres, crianças. Durante 3 anos viveram ali. Cultivaram alimentos em terraços, coletaram água da chuva, criaram seus filhos, rezaram na sinagoga que construíram. Essa sinagoga ainda existe, é uma das mais antigas já descobertas. Você pode ver o banco de pedra onde os anciãos se sentavam, o chão onde oravam. Os arqueólogos encontraram fragmentos de pergaminhos bíblicos, Deuteronômio, Ezequiel, que os rebeldes carregaram consigo e liam. Encontraram óstracos, cacos de cerâmica com nomes escritos, que podem ser os restos do sorteio final. Por que sorteio final? Em 73 d.C., a 10ª Legião Romana chegou a Masada. 8.000 soldados, comandados pelo general Flávio Silva, cercaram completamente a montanha. Construíram um muro de cerco de 7 quilômetros de extensão. Ainda é possível ver as fundações. Construíram 8 acampamentos fortificados e então começaram a construir uma rampa. Uma rampa gigante de terra e pedras, direto em direção ao topo da montanha. Milhares de escravos, provavelmente prisioneiros judeus, forçados a construir a rampa que levaria à destruição de seus irmãos. Levou meses, talvez um ano. Os defensores de Masada assistiam, impotentes, enquanto a rampa crescia, metro a metro. Sabiam o que estava por vir. Quando a rampa ficou pronta, os romanos arrastaram um ariete para cima. Romperam a primeira muralha. Os defensores rapidamente construíram uma segunda parede de madeira e terra. Os romanos atearam fogo. Era a noite antes do ataque final. Todos em Masada sabiam que no dia seguinte os romanos entrariam. E aqui acontece algo extraordinário e trágico. Seu líder, Eleazar ben Yair, reuniu todos e falou. Flávio Joséfo registrou suas palavras. Há muito tempo, homens corajosos, decidimos não servir aos romanos nem a ninguém, mas somente a Deus. Chegou a hora de provar nossa determinação.
que não sejamos capturados vivos. Escolheram o suicídio coletivo, mas segundo a lei judaica, o suicídio é proibido. Então criaram um plano, cada homem mataria sua própria família. Depois, 10 homens seriam escolhidos para matar todos os outros. Por fim, um desses 10, escolhido por sorteio, mataria os 9 restantes e depois a si mesmo. Aqueles óstracos que os arqueólogos encontraram. Alguns estudiosos acreditam que são os lotes usados naquele sorteio final. Um deles traz o nome Ben Yair, Eleazar, o líder. Ao amanhecer, os soldados romanos subiram a rampa, arrombaram os portões, prepararam-se para a batalha final. E encontraram silêncio, 960 corpos, em ordem, serenos, os depósitos intactos, para provar que não se renderam por fome. O fogo controlado. Queimaram apenas o que tinha valor. Não queriam que os romanos ficassem com nada. Flávio Josefo escreve que 2 mulheres e 5 crianças se esconderam em uma cisterna e sobreviveram. Foram elas que contaram o que aconteceu naquela noite. Hoje, Massada é um dos sítios arqueológicos mais visitados de Israel. É patrimônio da humanidade pela Unesco. É um símbolo. Novos recrutas do exército israelense às vezes fazem seu juramento no topo de Massada, gritando: "Massada não cairá de novo." Os palácios de Herodes foram parcialmente restaurados. Você pode ver os banhos romanos, os aposentos com afrescos, os mosaicos geométricos incrivelmente preservados. Pode entrar nas enormes cisternas esculpidas na rocha. Caminhar pelos mesmos corredores onde famílias se refugiaram. Mas o mais marcante, subir até lá ao amanhecer, ver o sol nascer sobre o Mar Morto, enxergar os 8 acampamentos romanos abaixo de você, ainda visíveis depois de 2000 anos. Olhar para aquela rampa, uma cicatriz permanente na montanha e perceber: isso não é apenas história antiga, é a história de pessoas que escolheram a liberdade acima de tudo, que preferiram morrer de pé a viver de joelhos. Flávio Josefo encerra seu relato sobre Massada com estas palavras: os romanos não puderam fazer nada além de admirar a nobre coragem de sua decisão. Até os inimigos ficaram impressionados. De uma montanha de tragédia e coragem, viajamos agora até uma cidade escondida na rocha. Você está caminhando por um desfiladeiro tão estreito que as paredes parecem se tocar acima da sua cabeça. 80 metros de rocha rosa e dourada se erguem sobre você. O sol mal consegue passar. Você caminha e caminha. Então, por uma fresta estreita à frente, você vê algo, um brilho, colunas, detalhes esculpidos, e de repente o desfiladeiro se abre. E você se encontra frente a frente com uma das maravilhas do mundo antigo, o Tesouro de Petra. 40 metros de altura, 25 de largura, inteiramente esculpido na fachada de uma montanha de arenito rosa. E isso é apenas a entrada. Petra se estende por 250 quilômetros quadrados. São mais de 800 monumentos esculpidos, templos, túmulos, teatros, uma cidade inteira, escondida, no deserto, durante séculos considerada perdida. Mas Petra não é mencionada na Bíblia por esse nome, ela está disfarçada. Na Bíblia, essa região é chamada de Edom. Os habitantes, os edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Gênesis 36. Esaú, que é Edom, habitou na montanha de Seir. O profeta Obadias escreveu uma profecia inteira contra Edom. A soberba do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas da rocha, cuja morada é nas alturas. Nas fendas da rocha. Olhe para Petra, é literalmente isso. Mas quem eram realmente os nabateus, o povo que construiu a Petra que vemos hoje? Os nabateus eram mercadores, controlavam as rotas comerciais entre Arábia, Egito, Síria e Roma. Incenso, especiarias, seda.
Tudo passava por Petra. E ficaram incrivelmente ricos, mas também eram engenheiros brilhantes. Petra fica no deserto. Chove talvez 15 dias por ano. Mesmo assim, os nabateus conseguiram criar uma cidade de 30 mil habitantes. Como? Construíram um sistema hidráulico incrível, mais de 200 cisternas, canais que captavam cada gota de chuva, tubulações de terracota que distribuíam água por toda a cidade. Você ainda pode ver os canais esculpidos nas paredes do Sikh. Depois de 2000 anos, alguns ainda funcionam. Mas voltando ao tesouro, quem o construiu e por quê? Ao contrário do nome, não era um tesouro, é um túmulo. Provavelmente do rei Nabateu Aretas IV, que reinou de 9 a.C. a 40 depois de Cristo. Isso mesmo, ele estava vivo na época de Jesus. Na verdade, no Novo Testamento, em 2 Coríntios 11:32, Paulo escreve: Em Damasco, o governador sob o rei Aretas, aquele mesmo Aretas, rei de Petra. A arquitetura é uma fusão incrível, elementos gregos, romanos, orientais, colunas coríntias, urnas nabateias, divindades helenísticas. Mas o tesouro é apenas o começo. Você continua caminhando e percebe. A cidade inteira é esculpida. No topo da montanha está o mosteiro, Ad-Deir, ainda maior que o tesouro. 50 metros de largura, 45 de altura. Para chegar até lá, é preciso subir 800 degraus esculpidos na rocha. Cada degrau alisado por milhões de pés ao longo dos séculos. E do topo, você vê o deserto se estendendo até o infinito. Entende por que os nabateus escolheram este lugar. Podiam ver os inimigos chegando a dias de distância. Há também um teatro romano. Capacidade, 7.000 pessoas. Inteiramente esculpido na montanha. A Rua das Fachadas, dezenas de túmulos lado a lado, como um cemitério vertical. O Grande Templo, um dos maiores edifícios religiosos nabateus. Uma igreja bizantina do século V com mosaicos perfeitamente preservados. Prova de que Petra continuou habitada mesmo depois dos nabateus. Nas paredes, grafites em nabateu, grego, latim, nomes, datas, mensagens. Que Dushara me proteja. Dushara era a principal divindade nabateia. E depois, ao altar do sacrifício, no topo de outra montanha. É preciso subir, mas quando você chega, vê o altar de pedra, os canais por onde o sangue dos sacrifícios escorria. É perturbador, antigo, poderoso. De lá você pode ver toda Petra abaixo de você, uma metrópole de pedra rosa brilhando ao sol. Durante séculos, Petra foi esquecida pelo mundo ocidental. Os beduínos locais conheciam as ruínas, mas as mantinham em segredo. Então, em 1812, um explorador suíço chamado Johann Ludwig Burckhardt se disfarçou de muçulmano árabe e convenceu um guia local a levá-lo ao local do túmulo de Aarão. O caminho passava pelo Sikh. Burckhardt se tornou o primeiro europeu nos tempos modernos a ver Petra. Fez esboços, tomou notas, voltou e contou ao mundo. Descobriu uma cidade de pedra rosa tão antiga quanto o próprio tempo. Hoje, Petra é patrimônio da humanidade pela Unesco. Recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Mas eis o segredo. Os arqueólogos estimam que apenas 15% de Petra foi escavada. Estudos recentes com radar de penetração no solo revelaram estruturas enormes ainda enterradas sob a areia. Há uma cidade subterrânea inteira ainda por descobrir. Se você realmente quer ver Petra, vá ao pôr do sol. O arenito muda de cor a cada minuto, de rosa para vermelho, de vermelho para laranja, de laranja para roxo. Ou vá à noite, durante o evento Petra à Noite. Caminhe pelo Sikh iluminado por 1.500 velas. O tesouro brilha na luz tremeluzente. E você se sente como um viajante de 2000 anos atrás, vendo essa maravilha impossível pela primeira vez.
Petra ensina algo profundo. É possível esculpir montanhas, construir impérios, tornar-se o centro do mundo. Mas o deserto é paciente, o tempo é implacável. E no fim, até as maiores cidades se tornam sussurros na areia. Mas nem todas as cidades bíblicas estão no deserto. Algumas estão submersas. Imagine um porto tão grande que podia receber 300 navios ao mesmo tempo. Um farol tão alto quanto a Estátua da Liberdade. Palácios de mármore, teatros, hipódromos. Uma das cidades mais modernas e tecnologicamente avançadas do mundo antigo. Construída por um homem obcecado por poder e grandeza, Herodes o Grande. Hoje, metade dessa cidade está debaixo d'água, mas o que resta é suficiente para deixar qualquer um impressionado. Bem-vindo a Cesareia Marítima. Cesareia fica na costa mediterrânea de Israel, a meio caminho entre Tel Aviv e Haifa. O nome completo era Cesareia Marítima, Cesareia junto ao mar. Herodes a batizou em homenagem ao seu senhor, César Augusto, imperador de Roma. Herodes era um homem complexo. Na Bíblia, é conhecido como o rei que tentou matar o menino Jesus, ordenando o massacre dos inocentes em Belém. Mas também era um construtor genial. Massada, o Herodião, a reconstrução do templo em Jerusalém, e Cesareia, sua obra-prima. O porto de Cesareia foi uma façanha de engenharia impossível. O problema? A costa era completamente reta, nenhum porto natural, nenhuma baía protegida. A solução de Herodes? Construir um porto artificial do zero. Ele usou tecnologia revolucionária, concreto hidráulico. Misturaram cinza vulcânica, pozzolana, importada da Itália com cal. Construíram enormes caixões de madeira, encheram-nos com concreto e os afundaram no mar para criar enormes quebra-mares. Hoje, arqueólogos subaquáticos continuam explorando as ruínas submersas. E o que descobriram é incrível. O concreto romano de Cesareia, na verdade, se fortaleceu ao longo dos séculos. A água do mar reagiu quimicamente com a cinza vulcânica, criando cristais que tornaram o material ainda mais resistente. Nosso concreto moderno se deteriora em água salgada. O deles se fortalece. Eles compreenderam algo que nós esquecemos. Mas Cesareia não é famosa apenas pela engenharia. Ela é fundamental na história do cristianismo primitivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro tem uma visão em Jope. Deus lhe diz para ir a Cesareia, à casa de um centurião romano chamado Cornélio. Pedro vai, prega para Cornélio e sua família, e algo revolucionário acontece. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Atos 10, 44 a 45. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis da circuncisão ficaram espantados porque o dom do Espírito Santo se derramou também sobre os gentios. Este foi o momento em que o cristianismo deixou de ser apenas uma seita judaica e se tornou uma religião universal. E aconteceu em Cesareia. Há um teatro romano em Cesareia. Construído por Herodes, podia receber 4.000 espectadores. Em 1961, arqueólogos trabalhavam no teatro quando encontraram algo extraordinário. Uma pedra com uma inscrição em latim. As palavras estavam parcialmente desgastadas, mas legíveis. Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Iudaiae. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Esta foi a primeira evidência arqueológica física da existência de Pôncio Pilatos fora dos textos bíblicos. Cesareia era a capital administrativa da Judéia romana. Pilatos vivia aqui. Seu palácio ficava na costa, com vista para o mar. Hoje você pode caminhar pelas ruínas desse palácio. Mosaicos, piscinas, colunatas. Quando Pilatos condenou Jesus à morte, voltou para cá, para Cesareia, para seu palácio à beira-mar.
Mas Cesareia tem outro papel fundamental no Novo Testamento. Paulo, o apóstolo. Atos 23. Paulo é preso em Jerusalém. Seus inimigos tramam para matá-lo. O comandante romano o envia a Cesareia para protegê-lo. Paulo passou 2 anos preso em Cesareia. 2 anos. Durante esse tempo, defendeu-se diante de 3 governadores: Félix, Festo e o rei Agripa II. Atos 26 registra seu discurso diante de Agripa. É um dos discursos mais poderosos do Novo Testamento. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que crês. Então Agripa disse a Paulo: por pouco me persuades a me tornar cristão. Por fim, Paulo exerceu seu direito como cidadão romano. Apelou a César. Enviaram-no a Roma. E começou a viagem que levaria o evangelho ao coração do império. Há um hipódromo em Cesareia, 450 metros de comprimento, 90 metros de largura. Podia receber 30.000 espectadores. Aqui aconteciam corridas de bigas, competições atléticas, combates de gladiadores. É um dos hipódromos mais bem preservados do Império Romano. E depois, ao aqueduto, um dos mais impressionantes aquedutos romanos ainda de pé. Estende-se por mais de 10 quilômetros ao longo da costa. Arcos duplos, ainda erguido depois de 2.000 anos. Levava água doce das nascentes do Monte Carmelo até Cesareia. Ao pôr do sol, quando o sol se põe sobre o Mediterrâneo, o aqueduto cria silhuetas incríveis contra o céu alaranjado. Hoje, Cesareia é um parque nacional israelense. É habitada. Há uma pequena cidade moderna ao lado das ruínas. Você pode jantar em restaurantes construídos nos armazéns portuários dos cruzados. Sim, também há ruínas dos cruzados. Cesareia foi importante durante séculos. O antigo teatro romano ainda recebe apresentações, concertos, ópera, peças de teatro. Imagine, sentado em um teatro de 2.000 anos, por onde Paulo pode ter caminhado, ouvindo música enquanto o sol se põe sobre o Mediterrâneo. Mas para a experiência definitiva, mergulhe. O Parque Marinho de Cesareia oferece mergulhos guiados entre as ruínas submersas do porto. Você nada entre colunas caídas, mosaicos submersos, estátuas, o quebra-mar de Herodes. É surreal, silencioso, como nadar através da história. Cesareia ensina algo. O império mais poderoso do mundo construiu sua capital aqui, dominou o Mediterrâneo. Mas foi aqui que um pregador judeu preso, Paulo, disse palavras que mudariam o mundo mais do que qualquer imperador. Os palácios desmoronaram, o império caiu, mas aquelas palavras ainda vivem. Da costa do Mediterrâneo, viajamos agora para o interior, até uma das descobertas arqueológicas mais surpreendentes dos últimos anos. No norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, existe um oásis incrivelmente verde. Árvores enormes, águas cristalinas, pássaros por toda parte. É como um pedaço de paraíso esquecido no deserto do Oriente Médio. E enterrado neste oásis há algo extraordinário. Algo que permite literalmente caminhar por onde Abraão caminhou. 4.000 anos atrás. Bem-vindo a Tel Dan. Dan era a tribo mais ao norte de Israel. A expressão bíblica de Dan a Berseba significava de norte a sul, toda a terra de Israel. No livro de Juízes, capítulo 18, lemos como a tribo de Dan conquistou esta cidade, originalmente chamada Laís, e a rebatizou com seu próprio nome. Mas a história deste lugar começa muito, muito antes. Gênesis 14. Abraão recebe a notícia de que seu sobrinho Ló foi capturado por 4 reis invasores. O que ele faz? Pega 318 homens treinados e sai em perseguição. Versículo 14. Quando Abrão ouviu que seu parente havia sido levado cativo, armou seus servos treinados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dan,
Abraão foi até Dan. Em 1979, um arqueólogo israelense chamado Avraham Biran escavava em Tel Dan quando sua equipe descobriu algo incrível. Um portão, um arco monumental feito de tijolos de barro. Não era um portão qualquer, um portão perfeitamente preservado. O arco estava intacto, a estrutura sólida. E quando fizeram a datação por carbonos, por volta de 1750 a.C., exatamente o período de Abraão, este era o portão principal da cidade de Laís. Qualquer pessoa que entrasse ou saísse da cidade tinha que passar por este arco. Quando Abraão perseguiu aqueles reis até Dan, foi por este portão que ele passou. Não um portão parecido com este portão, estes tijolos, este arco. Você ainda pode ver marcas de desgaste nos tijolos, milhares de pés, durante séculos passando de um lado para o outro. E o mais incrível, você também pode atravessá-lo. O portão está aberto, é acessível. Você pode caminhar sob o mesmo arco por onde Abraão caminhou há 4.000 anos. Mas Tel Dan tem muito mais a oferecer. Há um altar enorme, feito de pedras lavradas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Após a morte de Salomão, o reino se divide. Jeroboão se torna rei do reino do norte, Israel. Mas ele tem um problema, né? O templo fica em Jerusalém, no reino do sul, Judá. Se seus súditos continuarem indo a Jerusalém para adorar, podem voltar leais ao rei do sul. A solução de Jeroboão, versículos 28 a 29. Então o rei tomou conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: já é demais para vocês subirem a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, e pôs um em Betel e o outro em Dan. Este é aquele altar, o altar onde Jeroboão ergueu o bezerro de ouro, um pecado que assombraria o reino do norte durante toda a sua existência. Nos livros dos reis, quase todo o rei do norte é descrito como alguém que andou no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Tudo começou aqui, mas em 1993, Tel Dan deu ao mundo algo ainda mais monumental. Uma arqueóloga chamada Gila Cook estava limpando escombros quando notou algo, uma pedra com inscrições. Não era uma inscrição qualquer, uma inscrição em aramaico antigo, datada do século IX a.C., e continha uma frase que fez o coração dos estudiosos bíblicos do mundo inteiro parar. Bidudu, casa de Davi. Era a primeira vez que o nome de Davi aparecia em uma inscrição arqueológica fora da Bíblia. Durante décadas, estudiosos céticos argumentavam que Davi poderia ser apenas uma figura lendária. Não havia evidência extrabíblica de sua existência. Essa estela forneceu essa prova. A inscrição completa parece ser uma comemoração de uma vitória militar de um rei arameu sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi. Provavelmente se refere às guerras entre Israel e Arã, a Síria, no século IX a.C., descritas nos livros dos reis. Hoje, a estela de Tel Dan está preservada no Museu de Israel em Jerusalém. É um dos artefatos mais preciosos que possuem. Mas voltando a Tel Dan, uma das razões pelas quais esse lugar era tão importante é a água. O rio Dan é uma das 3 nascentes que formam o rio Jordão, água fria e pura do derretimento das neves do Monte Hermon. Hoje, o Parque Nacional de Tel Dan é tanto uma reserva natural quanto um sítio arqueológico. Você pode caminhar por trilhas sombreadas, ouvir o murmúrio da água, ver tartarugas, lontras, centenas de espécies de aves. E de vez em quando, entre as árvores, você avista ruínas, um muro, uma torre, degraus, milênios de história misturados com a natureza. O centro de visitantes tem uma coleção incrível: cerâmica, armas, joias, tudo encontrado em Tel Dan. Há uma maquete mostrando como a cidade era. Muralhas enormes,
torres. O sistema de defesa era impressionante. E o sistema hidráulico, canais sofisticados, cisternas, tudo projetado para aproveitar ao máximo os abundantes recursos hídricos. Mas o melhor momento para visitar Tel Dan? No fim da tarde. A luz do sol filtra por entre as folhas, o ar é fresco, o som da água está em toda parte. Você se aproxima do portão de Abraão, para 4.000 anos, 4.000 anos de história sob seus pés, sob suas mãos, se tocar nesses tijolos. E você percebe, Abraão não é apenas uma história, Davi não é apenas uma lenda, eles são reais. Caminharam por esta terra, passaram por este portão, construíram esses altares e a evidência está aqui, sólida, palpável, impossível de negar. De um lugar de patriarcas e reis, viajamos agora até um dos locais mais controversos e significativos da história bíblica. Existe um lugar na Terra onde 3 religiões se encontram, onde história, fé e política se chocam todos os dias. Um lugar tão sagrado que milhões de pessoas oram voltadas para ele. E tão disputado que uma única faísca poderia provocar uma guerra. O Monte do Templo, Haram al-Sharif para os muçulmanos, Har Habayit para os judeus. 35 acres de pedra, história e fé no coração de Jerusalém. A história começa com Abraão. Gênesis 22. Deus diz a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Monte Moriá. A tradição identifica esse lugar com o futuro local do templo em Jerusalém. Abraão está prestes a sacrificar Isaque quando um anjo o detém. Abraão olha e vê um carneiro preso num arbusto. Sacrifica o carneiro em vez do filho e chama aquele lugar de Jeová Jiré. O Senhor proverá. 1000 anos depois, o rei Davi conquista Jerusalém. Segundo livro de Samuel 24. Davi compra uma eira de um homem chamado Araúna, o Jebuseu. Naquela eira, constrói um altar a Deus. Aquela eira ficava no Monte Moriá. Davi quer construir um templo a Deus, mas Deus diz: não, tu és um homem de guerra, teu filho o construirá. E seu filho Salomão construiu. Primeiro livro dos Reis, capítulos 6 e 7. O Templo de Salomão. 7 anos de construção. Ouro, cedro, pedras lavradas. O Santo dos Santos, o aposento mais interior, continha a Arca da Aliança. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava naquele aposento. Era o lugar onde o céu tocava a terra. Em 586 a.C., os babilônios destruíram Jerusalém. O templo foi queimado. A arca desapareceu. Nunca foi encontrada. 70 anos depois, os exilados retornaram. Reconstruíram o templo. Era mais modesto que o primeiro, mas ainda era o centro da vida judaica. Então veio Herodes, o Grande. Em 20 a.C., ele iniciou um projeto de renovação gigantesco. Ampliou a plataforma do monte, construiu muros de contenção enormes. Esses muros ainda existem. O mais famoso é o Muro Ocidental, o Kotel, o Muro das Lamentações. Algumas pedras pesam mais de 400 toneladas. Movê-las mesmo com tecnologia moderna seria difícil. Como fizeram isso há 2000 anos? Ainda é um mistério. O templo de Herodes era deslumbrante, mármore branco e ouro, visível a quilômetros de distância. Os discípulos de Jesus, ao vê-lo, disseram: Mestre, vê que pedras e que construções. E Jesus respondeu: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em 70 d.C., os romanos sitiaram Jerusalém. Flávio Joséfo registra que o general Tito inicialmente ordenou que o templo fosse poupado, mas um soldado romano atirou uma tocha acesa por uma janela. O templo pegou fogo.
O ouro nas paredes e no telhado derreteu, escorrendo entre as pedras. Os soldados romanos desmontaram o templo pedra por pedra para recuperar o ouro. Não ficou pedra sobre pedra. A profecia de Jesus se cumpriu. Em Roma, o imperador Tito construiu um arco triunfal. No relevo, soldados romanos carregam a menorá de ouro do templo. Esse mesmo arco ainda existe em Roma. Você pode ver a menorá esculpida na pedra. Durante 600 anos, o monte do templo permaneceu em ruínas. Os romanos construíram um templo a Júpiter. Depois, os bizantinos o deixaram abandonado. Então, em 691 d.C., os muçulmanos, que agora controlavam Jerusalém, construíram o Domo da Rocha. É um dos edifícios mais bonitos do mundo. Cúpula dourada, mosaicos detalhados, caligrafia árabe. No interior há uma rocha, uma grande formação rochosa natural. Os muçulmanos acreditam que desta rocha o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a viagem noturna. Os judeus acreditam que esta é a rocha onde Abraão amarrou Isaque, onde a Arca da Aliança ficava. A fundação do mundo, uma rocha, 2 fés, 3 religiões. Os cristãos a veneram por suas conexões com Jesus. Hoje, o Monte do Templo é administrado pela Jordânia, mas Israel controla o acesso. Apenas muçulmanos podem orar ali. Judeus podem visitar, mas não orar. Qualquer violação dessas regras pode provocar distúrbios. Sob o monte existem quilômetros de túneis, cisternas, passagens, salas. Você pode percorrer o túnel do muro ocidental. Literalmente caminha ao longo de toda a extensão do muro, a maior parte dele subterrânea. Você vê pedras herodianas, selos, ruas romanas. A maior pedra pesa 570 toneladas. Há um portão no lado leste do Monte do Templo, chamado Porta Dourada. Está selado. Ezequiel 44, 1-2. Então, ele me trouxe de volta ao portão exterior do santuário que dá para o oriente, mas estava fechado. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não será aberto, e ninguém entrará por ele, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Por isso, ficará fechado. Os judeus acreditam que quando o Messias vier, ele entrará por este portão. Os muçulmanos selaram o portão em 1541. Alguns dizem que foi para impedir a entrada do Messias judeu. Também construíram um cemitério em frente, já que sacerdotes judeus não podem atravessar cemitérios. E lá está ele, fechado, esperando. Todos os dias, milhares de pessoas vêm ao Monte do Templo e seus arredores. Judeus orando no Muro das Lamentações, muçulmanos orando na Mesquita de Al-Aqsa, cristãos percorrendo a Via Dolorosa, ali perto. E, acima de tudo, o Domo da Rocha brilha, ouro contra o céu. Este lugar já viu mais história, mais sangue, mais orações do que qualquer outro lugar na Terra. Impérios surgiram e caíram, templos foram construídos e destruídos, profetas caminharam, falaram, choraram, e ainda hoje milhões olham para este monte e veem o centro do mundo, o lugar onde Deus escolheu colocar o seu nome, o lugar onde, segundo as profecias, a história chegará ao seu desfecho. Do lugar mais disputado da terra, viajamos até um dos mais pacíficos e menos conhecidos. Estamos no Irã, na província de Khuzestão, perto da fronteira com o Iraque. Não é exatamente um destino turístico bíblico típico, mas deveria ser, porque aqui se encontra um dos palácios mais importantes da história bíblica, o Palácio de Suzã, onde uma jovem órfã judia se tornou rainha do império mais poderoso do mundo e usou essa posição para salvar seu povo da aniquilação. Bem-vindo à história de Ester. O livro de Ester começa: aconteceu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou sobre 127 províncias, da Índia à Etiópia.
Assuero, conhecido historicamente como Xerxes I, governava o maior império que existiu até aquela época, e Suzã era uma de suas capitais, junto com Persépolis, Babilônia e Ecbátana. O palácio era espetacular, colunas de 20 metros de altura, salões com tetos sustentados por florestas de colunas, jardins suspensos, portões decorados com touros alados. Ester 1:6 descreve: havia cortinas brancas e azuis de linho fino, presas com cordões de linho e púrpura em varões de prata e colunas de mármore. E os leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento de mosaico de alabastro, turquesa, mármore branco e negro. Os arqueólogos escavam Suzã desde 1850. E o que encontraram confirma de forma impressionante as descrições bíblicas. Capitéis de colunas exatamente como descritos. Fragmentos de decorações em lápis lazuli, ouro, marfim, tabuletas mencionando Suzã, a capital, exatamente como no livro de Ester. A história que todos conhecem. O rei Assuero bane a rainha Vasti por insubordinação. Organiza um concurso de beleza para encontrar uma nova rainha. Ester, uma jovem órfã judia, criada por seu primo Mordecai, é levada ao palácio. Ela não revela que é judia. O rei se apaixona por ela, faz dela rainha. Então entra Amã, o segundo no comando do império. Ele odeia os judeus, especialmente Mordecai, que se recusa a se curvar diante dele. Amã convence o rei a emitir um decreto. Em um dia específico, todos os judeus do império, homens, mulheres, crianças, devem ser mortos. Mordecai descobre. Veste-se de pano de saco e cinzas. Envia uma mensagem a Ester. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino? Ester precisa fazer uma escolha. Pode permanecer em silêncio, esconder sua identidade, sobreviver. Ou pode arriscar tudo. Se eu perecer, pereci. Ela se apresenta diante do rei sem ser convocada. Um crime punido com a morte. O rei estende o cetro. Ela está a salvo. Ela prepara 2 banquetes. No segundo revela tudo. É judia. Amã tramou para destruir seu povo. O rei fica furioso. Amã é enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai. O decreto original não pode ser anulado. A lei persa é irrevogável, mas o rei emite um segundo decreto. Os judeus podem se defender. E assim fizeram. Salvaram-se. Os judeus ainda celebram esse acontecimento todos os anos na festa de Purim. Leem o livro de Ester. Dão presentes aos pobres. Celebram. Agora, Suzã nos dias de hoje. As ruínas são extensas. Você pode ver as fundações da sala de audiências, as bases das colunas, restos de mosaicos. Muitos dos artefatos mais espetaculares estão no Louvre, em Paris. Foram levados para lá por arqueólogos franceses no século XIX. Incluindo o famoso Código de Hammurabi, a primeira coleção escrita de leis, encontrado em Suzã. Mas em Suzã há também outra coisa, um túmulo. O tradicional túmulo do profeta Daniel. Está coberto por uma mesquita construída no século XII. O túmulo em si é muito mais antigo. Daniel, o profeta que foi jogado na cova dos leões, que interpretou sonhos, que teve visões do Apocalipse. Segundo a tradição, ele morreu em Suzã. Ainda hoje, tanto muçulmanos quanto judeus visitam o túmulo. É considerado sagrado por ambas as religiões. Há também um túmulo tradicionalmente identificado como o de Ester e Mordecai. É simples, uma sala subterrânea, 2 sarcófagos. Os historiadores debatem a autenticidade, mas a tradição persiste há mais de 1000 anos. Durante séculos, existiu uma comunidade judaica em Suzã. Hoje é muito menor. A maioria dos judeus iranianos emigrou após a Revolução de 1979. Visitar Suzã como turista ocidental é complicado. As tensões políticas entre o Irã e o Ocidente dificultam a viagem.
Mas alguns roteiros bíblicos especializados incluem o Irã em seu itinerário. Porque Suzã não é apenas um sítio arqueológico, é um lembrete de que às vezes uma única pessoa, no lugar certo, no momento certo, com coragem para agir, pode mudar o rumo da história. Esther era órfã, era mulher em um império governado por homens, era uma minoria em terra estrangeira, mas estava exatamente onde precisava estar para um momento como este. E aquele momento, neste palácio, nesta cidade, salvou uma nação inteira. Do palácio de uma rainha corajosa, concluímos nossa jornada em um lugar que representa onde tudo começou. Caminhamos por 4.000 anos de história. Vimos uma cidade de pescadores, onde apóstolos aprenderam a caminhar sobre as águas da fé. Bebemos do mesmo poço que matou a sede de patriarcas e profetas. Descobrimos como as palavras da Bíblia foram preservadas, escondidas, protegidas ao longo dos séculos. Subimos uma fortaleza onde 960 pessoas escolheram a liberdade em vez da escravidão. Caminhamos por uma cidade de pedra rosa, esculpida pela devoção e pelo orgulho. Nadamos entre as ruínas de um porto onde um prisioneiro mudou o mundo com suas palavras. Passamos pelo mesmo portão por onde Abraão passou. Contemplamos o lugar mais sagrado e disputado da terra. E descobrimos onde uma rainha salvou seu povo da destruição. 10 lugares, mas há centenas de outros sítios ainda por explorar. Nazaré, onde o anjo apareceu a Maria. Belém, onde o Rei dos Reis nasceu. O Rio Jordão, onde os céus se abriram. Gólgota, o túmulo vazio. As cidades onde Paulo pregou. Éfeso, Corinto, Roma. O Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei. O caminho tradicional do Êxodo. A Bíblia não é apenas um livro, é um mapa. Um guia para lugares reais, eventos reais, pessoas reais. E esses lugares não são museus mortos, estão vivos. Você pode visitá-los, tocá-los, caminhar por onde os profetas caminharam. Todos os anos, novas descobertas vêm à tona, novas evidências surgem da areia. A história continua sendo escrita e talvez, só talvez, a próxima grande descoberta esteja esperando bem debaixo dos nossos pés. Obrigado por viajar comigo por esses lugares incríveis. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir. Inscreva-se para mais conteúdo sobre a Bíblia e arqueologia e me diga nos comentários qual desses lugares você mais gostaria de visitar. Existe algum local bíblico que você gostaria que eu explorasse em um próximo vídeo? Até a próxima aventura. Shalom!